Saudações a todos! Vamos dar continuidade então ao estudo que estamos fazendo do livro de Manuel Filomeno de Miranda, trazido por Divaldo Franco, nos bastidores da obsessão, e continuamos vendo, porque os apontamentos são muito importantes, do prefácio deste mesmo livro. Então, continuando, exercite-se assim no ministério da oração, meditando quanto às inadiáveis necessidades de libertação e progresso. Cultive a bondade, desdobrando os braços da indulgência de modo a alcançar os que seguem desatentos e infelizes, espalhando desconforto e disseminando a loucura. Então, mais do que nunca, especialmente nos dias que vivemos, em que tudo nos chega, em que percebemos como andam os nossos pensamentos, observando ali a confusão mental, digamos assim, das mentes que até então eram mais lúcidas, nos colocando em tudo isso, evidentemente. Todos nós estamos sendo aí bombardeados por esse turbilhão de pensamentos, de vibrações, que se não nos cuidarmos, se não nos exercitarmos aqui justamente no que o Manuel Filomeno está nos trazendo, exercite-se no ministério da oração, meditando. Se nós não fizermos isso, com certeza nós iremos de roldão nessa avalanche desses tempos difíceis previstos, anunciados e para os quais fomos preparados. Então é preciso que despertemos para essa necessidade da oração com a meditação, porque por hábitos, até por hábitos que trazemos, nós muitas vezes entendemos que é a oração. Então fazemos ali a prece, que passa muitas vezes a ser um ato de cumprimento de dever, portanto um ato mecânico, E com isso não abre um campo para a meditação, para a interiorização desse canal que se abre no momento em que elevamos os nossos pensamentos. Mas o alerta é justamente isso, e a orientação é essa. Exercite-se assim no ministério da oração, meditando quanto às inadiáveis necessidades de libertação e progresso. E o que é liberdade? A liberdade vai muito além do que julgamos liberdade. É a liberdade de uma mente livre, com a condição de pensar por si, abrindo, evidentemente, quando ela pensa por si, desejosa do acerto, ela abre o canal com o bem e recebe toda a influência amorosa. Influência, jamais seremos destituídos da nossa liberdade de escolha. Bendita a doutrina que nos esclarece quanto às nossas responsabilidades. Por isso, aquele que entendeu, o corpo, a essência de todos esses ensinamentos, que a doutrina reviveu, trazendo-nos novamente como a segunda volta de Jesus, trazendo os seus ensinamentos de uma forma viva, clara, faz com que entendamos a nossa responsabilidade como espíritos imortais que somos diante das escolhas que fazemos. Continuando, renove as disposições íntimas e, quando aquinhoado com os ensejos de falar com esses seres de mente em desalinho, perturbados no mundo espiritual, unja-se de amor e compreenda-os, ajudando quanto lhe seja possível com a humildade e a renúncia. E recorde que o Mestre, antes de visitado pelos verdugos espirituais das zonas trevosas, recolhia-se à oração, recebendo-os com caridade fraternal como Rei de todos os espíritos e Senhor do mundo.
Você não ficará indene à agressão deles. Muito bom, muito bom. Recordar que o mestre, antes de visitado pelos verdugos espirituais das zonas trevosas, recolhia-se à oração, recebendo-os com caridade fraternal. Então, nós temos passagens nos evangelhos de Jesus recolhendo-se, nos ensinando, porque é claro que para ele isso era tudo muito natural, mas ele buscava a soledade para um contato privativo, digamos, sem ali a interferência das presenças dos discípulos tão queridos que estavam sempre com ele, requisitando sua atenção com as questões, tudo isso muito natural. Então ele buscava, antes dele sair para o trabalho do dia, né? Ou seja, para enfrentar aqui essas zonas trevosas, essas zonas trevosas que se faziam presentes espiritualmente, para quem também ele se dirigia, entendamos muito bem que as palavras de Jesus não foram ditas apenas para os que os ouviam presentemente naquele momento. Foram ditas para todas as suas ovelhas, para todos aqueles, para essas ovelhas que lhe foram oferecidas por Deus. Ele assumiu essa missão de toda em relação a todos nós, humanidade da Terra. E sabe-se que se estende muito mais além da Terra a ação de Jesus como Espírito Crístico que é. Então, entendamos isso, que Jesus então se preparava para falar àqueles que ouviam, encarnados e desencarnados, e alcançar aqueles espíritos trevosos, tanto desencarnados quanto encarnados. Então, ele se recolhia no momento de privacidade, né? Numa comunhão com Deus, de uma forma isolada, e depois partia para o seu trabalho. É isso que ele está nos colocando, Manuel Filomeno de Miranda está nos colocando aqui. Recorde que o mestre, antes de visitado pelos verdugos espirituais das zonas trevosas, recolhia-se à oração, recebendo-os com caridade fraternal como Rei de todos os espíritos e Senhor do mundo. Você não ficará indene à agressão deles. Então, nós temos que a cada amanhecer, a cada dia, estarmos preparados para mantermos a nossa casa mental em equilíbrio, e para isso nós precisamos alimentar essa casa com bons pensamentos, através das boas leituras, das boas ideações, né? Nos preparando então para o assédio por parte de espíritos e o assédio por parte dos espíritos encarnados, né, que se fazem instrumentos, que nos testam na paciência, né, que nos testam na nossa vaidade, no nosso ponto de orgulho, nos nossos pontos de orgulho. Então, tudo, nós somos testados o tempo todo, né? Nas nossas fraquezas. Entendamos, os testes nos alcançam pelas nossas fraquezas, senão não nos alcançam, não somos testados. Coisas que nos atingem, o outro nem se dá conta porque aquilo não o alcança, né? E entendamos, é muito importante isso, que quando o Espiritismo vem, termo criado por Kardec, Espiritismo, para coisas novas, uma palavra nova, ele nos coloca lá no prefácio. Então, quando chega ali, ah, até perdi. Sim, sim, sim. Quando falamos ali desse assédio, né, que recebemos, não estamos de modo algum colocando o mal, ressaltando o mal no sentido do seu poder.
É bom que entendamos isso, porque algumas crenças colocam o mal de uma forma como indestrutível, né? O mal indestrutível, o mal perene, o mal eterno, né? Então seria eternamente essa luta do bem contra o mal. Entendamos da forma correta. Mal não existe em si mesmo. O mal é a ausência do bem. Isso tem que ficar muito claro para nós. O mal é a ausência do bem. Então, quanto mais nós nos dedicarmos a comportamentos, a atitudes que começam dos pensamentos, nos pensamentos, no bem, o mal vai se diluindo. O mal que está em nós vai se diluindo na medida em que nós vamos despejando essa água cristalina na nossa casa mental. Acho que ficou claro a ideia. Por quê? Porque às vezes me preocupa esse enfatizar do mal, como se nós estivéssemos nas mãos do mal. E não é verdade. Nós temos o livre-arbítrio. Nós somos donos da nossa casa mental, da nossa mente e do nosso corpo. Porque senão seria uma fatalidade, nós estaríamos condenados a tudo isso. Não, não, não. Temos que entender exatamente como se passa, como as coisas se dão. Mas vamos continuar. Resguarde-se, portanto, e firmado no ideal sublime com que o Espiritismo honra os seus dias, alce-se ao amor, trabalhando infatigavelmente pelo bem de todos, com o coração no socorro e a mente em Jesus Cristo, comungando com as esferas mais altas, onde você sorverá forças para vencer todas as agressões de que for vítima e sentirá que, orando e ajudando, a paz continuará com você. Então, nós estamos vendo o tópico que começou no áudio anterior perante os obsessores. Então, por isso, ele está nos alertando para nos resguardarmos, firmando o ideal sublime com que o Espiritismo honra os seus dias. Então, é exatamente isso que estamos colocando, né? Então, no item seguinte, é o item C, perante obsediados. Sempre que há obsessão, convém analisar em profundidade a questão da perfeita sintonia que mantém o obsediado com a entidade obsidente. Todo problema obsessivo procede sempre da necessidade de ambos os espíritos, em luta aflitiva, vítima e algoz, criarem condições de superação das próprias inferioridades para mudar de clima psíquico, transferindo-se emocionalmente para outras faixas do pensamento. O obsessor não é somente um instrutor da justiça superior que dele se utiliza, mas também espírito profundamente enfermo e infeliz, carecente da terapêutica do amor e do esclarecimento para a sublimação de si mesmo. Pontos aqui a refletirmos. Então, aqui é perante o obsediado, né? Então, entendermos como. É muito importante compreendermos a obsessão de todos os ângulos, não só como ela se passa em relação a nós mesmos, como ela se dá em relação ao outro, porque estejamos ligados diretamente a um trabalho de obsessão-desobsessão, ou de uma forma natural. Todos nós estamos numa família, todos nós estamos ali vivendo em grupos, né? Em sociedade, enfim, estamos ligados diariamente àqueles que fazem parte do nosso convívio. Portanto, com certeza lidamos com as obsessões, né? Então, é um aprendizado que cabe a todos nós, independente do trabalho direto que estamos tendo. Cabe a todos nós este aprendizado,
porque ele abrange a todos nós nas questões que a vida nos traz. Como lidar com o obsediado na família? Como perceber quando está se instalando uma obsessão? São questões de suma importância para que consigamos, de alguma forma, melhorar a situação, né? Com as nossas próprias colocações, com as nossas próprias atitudes e buscando ali também os caminhos necessários. Então, aqui ele fala que o obsessor não é somente um instrumento da justiça superior que dele se utiliza. O que será que Manuel Filomeno está falando? Por acaso ele estaria falando que Deus mobiliza, encaminha um espírito mau para perto de alguém que cometeu um erro para que a justiça seja feita? Será que é isso que temos aprendido? Será que é isso que que os ensinamentos de Jesus, quando aqui esteve, o Espiritismo marcando a volta de Jesus, clareando de uma forma mais límpida os seus ensinamentos pelo tempo de maturidade da humanidade, pela forma como ele pôde se apresentar? Será que é isso que que Manuel Filomeno de Miranda está nos trazendo? Que Deus então encaminha um espírito mau para que nos traga situações dolorosas, porque merecemos passar por essas situações dolorosas? Será que é assim? É isso que ele está dizendo quando ele coloca: o obsessor não é somente um instrumento da justiça superior que dele se utiliza? Não, em absoluto. Sabemos que Deus criou suas leis, né? Deus criou suas leis e elas se cumprem. Então vamos buscar lá, nos lembrando de uma das questões no Livro dos Espíritos, quando nós vemos lá, quando é perguntado se Deus estaria ali definindo para cada, vou traduzir com as minhas palavras, né? Para cada situação, para cada erro, Deus definiria: você fez isso, vai sofrer tal consequência, né? E ele estaria ali atento. Entendamos sempre esse ele, Deus, nunca trazendo para homem, né? Deus. Deus é algo tão amplo, tão distante, não podemos falar, porque ele é tão próximo. Ele está dentro de nós na medida em que a sua divindade está em nós, porque ele nos criou, né? Eu digo a compreensão de Deus ainda é distante. Mas, na verdade, nós não precisamos compreender, ou seja, entender a essência de Deus. A nossa inteligência no padrão vibratório da humanidade, da Terra, está muito distante dessa compreensão, né? Sabemos que essa compreensão é para espíritos de outra condição, espíritos crísticos, em que temos Jesus, né? Que são aqueles que estão diretos a Deus, né? Então, vamos resgatar a ideia. Deus, lá no Livro dos Espíritos, a resposta foi: Deus criou suas leis. Deus criou suas leis. Nós sabemos que uma delas é lei de causa e efeito. Então, o exemplo que eles dão, eles pegam ali o glutão, né? Que vem as consequências. Então, vamos pegar aí, traduzindo esse ensinamento. A alimentação. Todos nós lidamos com a alimentação diariamente. Ninguém vai poder dizer: vou me abster não estou sabendo me alimentar, vou me abster de me alimentar. Não, nós temos que lidar com a alimentação diariamente. Então, quando nos excedemos para mais ou para menos, porque nós sabemos que tem os dois lados, quando nos excedemos, não é Deus que determina: ai, você se excedeu, você vai ter determinada doença. Não, as consequências são naturais.
né? Então, são consequências naturais, é isso que nós temos que buscar entender. Então, quando nós sofremos as consequências dos nossos atos, então, se vivemos no erro, ou se trazemos ainda débitos, ainda precisamos diluir tudo isso, precisamos nos reajustar com o nosso passado, porque o fato de estarmos encarnados não nos isenta daquilo com que nos comprometemos. Isso é muito justo e muito natural. Então, como entraria essa situação que Manuel Filomeno de Miranda nos traz? Naturalmente, o devedor se liga ao cobrador. Isso é uma lei. Enquanto ele não restituir, não haverá ali a diluição daquela situação criada, né? Então, de uma forma natural, nós teremos que lidar com essas situações, né? Fazendo o melhor que pudermos para que esses obsessores não nos alcancem, porque não é permitindo que eles nos alcancem que estaremos diluindo, quitando os nossos débitos, mas muito pelo contrário, é nos melhorando é que nós o alcançaremos para o momento do resgate necessário, em que daremos a ele, né, aquilo que lhe tiramos, seja o que for. Então, ficam para nós esses ensinamentos, essas análises, né, para que meditemos muito e que fiquemos em paz. Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar o nosso estudo do livro A Imensidão dos Sentidos, aprendendo a lidar com a sua mediunidade. Eu vou finalizar o capítulo Senso Crítico. Vou pegar do último parágrafo, que eu não consegui finalizar. O espírito comunica a vida. Significa que aprender a discernir não é uma simples questão de obter informações, mas de relacioná-las com novas informações e conquistas filosóficas e científicas, integrando-as com bom senso. A letra mata, a forma pode ser percebida de maneira confusa. É passível de engano ou ilusão, pois está ligada à aparência e à feição exterior. A essência é a ideia central, o âmago de um ser, de um conceito ou de um acontecimento. Aí que eu parei. Todo médium que deseja sinceramente não ser joguete da mentira deve, pois, procurar trabalhar em reuniões sérias e para elas levar o que obtém em particular, aceitar com reconhecimento, solicitar mesmo o exame crítico das comunicações que recebe. Em realidade, o sensitivo somente encontra seu ponto de equilíbrio, seu senso crítico, quando valoriza e desenvolve sua força interior. Quanto mais ele se conscientizar de suas emoções e sentimentos e perceber seu mundo íntimo, mais ideias novas irão nascer, mais pessoas que conhecem os fenômenos mediúnicos virão trazer-lhe importantes esclarecimentos e informações, mais livros de orientação espiritual chegarão de maneira inesperada em suas mãos. Enfim, tudo cooperará para que se defenda dos espíritos enganadores, ligados ou não na matéria densa. Vamos seguir com o capítulo Ser Translúcido. Comparemos os médiuns a esses frascos de líquidos coloridos e transparentes que se vêem na vitrine de laboratórios farmacêuticos. Pois bem, nós somos como as luzes que clareiam certos pontos de vista morais, filosóficos e internos através de médiuns azuis, verdes ou vermelhos, de tal sorte que nossos raios luminosos, obrigados a passarem através de vidros mais ou menos bem talhados, mais ou menos transparentes, quer dizer, por médiuns mais ou menos inteligentes, não chegam sobre os objetos que desejamos iluminar,
senão tomando a tinta, ou melhor, a forma própria e particular desses médiuns. Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 19, item 225. Qualquer indivíduo que edifique seus relacionamentos sobre alicerces não assentados na honestidade estará construindo em terreno arenoso. Suas relações sociais, afetivas, familiares, profissionais ou mesmo extrasensoriais não resistirão à fragilidade do solo e às intempéries do tempo, se não utilizar de clareza e franqueza consigo mesmo e com os outros. Honestidade será sempre a melhor política em todas as situações da vida. Abandonar o palco da vida, liberando-se das máscaras, requer esforço e coragem. Confúcio, o mais célebre filósofo chinês, disse: vencer-se a si mesmo, controlar suas paixões, devolver a seu coração a honestidade que ele herdou da natureza, eis a virtude perfeita. Que vossos olhos, vossos ouvidos, vossa língua, tudo em vós, seja mantido nas regras da honestidade. O mecanismo psicológico de rejeitar atitudes, impulsos ou sentimentos e culpar os outros, de forma que a autocondenação se torne uma acusação a outra pessoa, denomina-se projeção. Podemos dizer que o indivíduo tenta apaziguar seu suposto inimigo interior, projetando-o no mundo exterior. Atribuímos aos outros a responsabilidade por situações desagradáveis e afirmamos que são eles que sentem ou fazem aquilo do qual nos incriminam. Na infância, esse disfarce psicológico se verifica claramente quando a criança não gosta de alguém, afirmando que essa pessoa a provoca ou hostiliza. No colégio, quando não consegue boas notas, diz-se tratada injustamente pelos professores, ou mesmo, no surgimento de uma desavença ou discussão, sempre aponta como agressora uma outra criança. Quando as criaturas usam esse mecanismo de maneira indiscriminada, elas perpetuam a ignorância de si mesmas, ou seja, ficam inabilitadas para reconhecer a causa dos fatos e acontecimentos que ocorrem em sua vida. Negar os próprios sentimentos e emoções indica autodesonestidade. Ser honestos com nós mesmos implicará, por consequência, uma postura interior que dificilmente nos levará a ser falsos com os outros. Relacionamentos obscuros e mal definidos nos causam fadiga, medo e diversas doenças. Especialistas da medicina psicossomática dizem que, por não querermos admitir nossos sentimentos, deterioramos certas estruturas íntimas, o que nos desorganiza emocional e psicologicamente. Sentir casualmente ciúme, medo, raiva, insegurança, desejos sexuais não faz de nós indivíduos melhores ou piores. O que moralmente nos afeta é o que vamos fazer ou não fazer com esses mesmos sentimentos ou emoções. Revelá-los não significa que iremos nos tornar indivíduos instintivos, brutos, libertinos ou malcriados, mas sim que somos honestos com nós mesmos e sinceros com os outros. Nossa cruz tem a carga proporcional à ocultação daquilo que atrelamos a ela. Uma coisa é sentir, outra, executar. Ainda mais absurdo é projetar nossas falhas nos outros, como se nada tivéssemos a ver com elas. Na parábola contada por Jesus, o fariseu projetou a própria sombra no publicano. Isso lhe dava um grande bem-estar e lhe trazia, sob muitos aspectos, uma sensação de supremacia. É uma passagem em Lucas 18, 9 a 14. Precisamos adquirir o hábito sadio de averiguar como se processa em nossa intimidade a forma de perceber, sentir, justificar e argumentar diante da vida. É importante saber o porquê das nossas decisões, ações e reações. Os sentimentos e pensamentos
têm odores distintos. Cada criatura possui cheiro característico, que pode ser identificado, pois é estritamente individual. Não só os sensitivos, mas qualquer um pode distinguir os aromas das auras. Elas emitem vibrações odoríficas, que se desprendem da postura íntima das criaturas. Nosso sistema nervoso nos dá uma sensibilidade generalizada do cosmo físico e do perispiritual. Nosso olfato se manifesta através de um complexo de estruturas nervosas, células olfatórias, o qual nos oferece a capacidade de registrar os odores, não apenas os físicos, mas igualmente os astrais, todos emanados das energias que nos rodeiam. A atmosfera astral da pessoa íntegra e honesta causa um impacto doce, agradável e perfumado, já que é composta de fragrâncias florais e adocicadas, com efeitos salutares e revigorantes, enquanto que a das criaturas envolvidas em fluidos pesados exala cheiros de natureza acre, repelentes e insuportáveis. Interessante notar que é muito comum as pessoas sentirem odores mal cheirosos de decomposição, de flores ressequidas, substâncias alcoólicas ou tabaco, em ambientes onde existem entidades de baixo teor vibratório. Andai em amor, assim como Cristo também nos amou e se entregou por nós a Deus, como oferta e sacrifício de odor suave. É uma passagem em Efésios 5:2. Amor é o mais honesto e digno dos sentimentos. O odor suave que se desprende da alma de um ser atesta seu grau de espiritualidade ou a grandiosidade de seu amor. Importante observar que o amor e a espiritualidade têm características harmônicas e indissociáveis. Nós somos como as luzes que clareiam certos pontos de vista morais, filosóficos e internos, através de médiuns azuis, verdes ou vermelhos. Sendo sensitivo o intérprete dos mensageiros espirituais, é compreensível que a palavra articulada ou escrita contenha algo deles. Nossos raios luminosos, obrigados a passarem através de vidros mais ou menos bem talhados, mais ou menos transparentes, quer dizer, por médiuns mais ou menos inteligentes, não chegam sobre os objetos que desejamos iluminar, senão tomando a tinta, ou melhor, a forma própria e particular desses médiuns. Porém, o medianeiro que se auto-desconhece encontrará muito mais dificuldades para diferenciar o que faz parte de seu mundo interior do que pertence realmente aos espíritos comunicantes. Pode alterar de forma significativa o ponto de vista do espírito, adulterando profundamente seus conceitos, modificando o teor de suas palavras e distorcendo sua informação. O ser translúcido é aquele que adquiriu a qualidade de deixar passar a luz espiritual de forma nítida, sem permitir que obstáculos maiores prejudiquem a autenticidade das manifestações transcendentais. Ele reconhece perfeitamente os próprios sentimentos e emoções. Por se conhecer relativamente bem, não transfere o lado desconhecido de sua personalidade para coisas, situações ou pessoas que vivem fora ou dentro da matéria densa. Eu vou recorrer novamente ao livro Segurança Mediúnica, do médium João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês, para a gente completar esse tema. O título é A Psicofonia. A psicofonia é uma mediunidade das mais conhecidas do mundo, pois notamos sua função em toda parte, nos tratamentos psiquiátricos, nas tribunas, nos conselhos, nas decisões de guerra e paz, nos botequins, nas pregações evangélicas e nos revoltosos, nos desastres das rodovias, nos assassinatos e nos assaltos. É muito comum nos cirurgiões, ao instruir seus pacientes, e os espíritas são conscientes dessa manifestação,
também conhecida como mediunidade de incorporação, é o mais natural dos fenômenos da vida, porque nele deparamos com o revigoramento das coisas afins, doando e recebendo energias compatíveis com as necessidades. Pode-se ver, pela observação comum, que energia incorpora em energia, fecundando uma existência, que o amor faz simbiose com amor, avolumando a esperança. Caridade se eterniza com caridade, na manifestação de maior alegria espiritual. Perdão coaduna-se com perdão, na mais alta fraternidade, e a paz se encontra com a paz, para que o trabalho se harmonize. Isso tudo é incorporação, de um para com o outro, para a luz da própria vida. Os nossos pensamentos incorporam-se em outros pensamentos idênticos para materializar o que desejamos. Isso tudo é mediunidade em outra esfera, mas é intercâmbio no silêncio da natureza. Não obstante, devemos tratar, com mais evidência, a mediunidade psicofônica, de inteligência com inteligência, e por ela, analisar as consequências dessa faculdade, pelos modos que ela se apresenta. A incorporação de um espírito em um médium, e aqui incorporação entre aspas, que tem essa faculdade, se processa por variados meios. Não podemos determinar que seja desta ou daquela maneira como se fabricam objetos, usando formas. Ela é de natureza elástica, obedece à escala evolutiva das criaturas. Cada médium situa-se em uma dimensão, assim também o espírito que se comunica por intermédio dele. Nesta página que escrevemos, podemos distanciar as letras de acordo com as necessidades do assunto, ou mesmo pela nossa vontade, como se processa com a amizade ou inimizade, família, etc. O momento de incorporação de uma entidade num médium depende de muitas incidências do ambiente, dos companheiros e da disposição do próprio medianeiro. O estudo da psicofonia é engenhoso, sempre escapa na sua sutileza das deduções humanas, para cair na realidade da intuição e da fé. Dizer que alguém está mistificando é um julgamento apressado, que pode nos trazer consequências desagradáveis, porque sempre falamos julgando quem não nos agrada. Às vezes, o maior mistificador é, pois, o que nos agrada. O dever do ouvinte é observar o que a entidade fala, não por quem o espírito está falando, porque um médium bom hoje pode ser ruim amanhã. E nesse sentido que Jesus aconselha orar e vigiar. É nesse sentido que Jesus aconselha orar e vigiar, como necessitamos do alimento pela manhã e à tarde, do ar que respiramos e da água que bebemos. A incorporação do espírito de luz não tira totalmente os sentidos do médium em função. Ele domina as suas faculdades e o médium adestrado entrega-se suavemente ao visitante do bem para expor as suas ideias renovadoras. Os centros de forças se acoplam uns aos outros em uma harmonia sublimada, e no caminho das vibrações, as ideias do comunicante tornam-se palavras onde a boca do intermediário amplifica os pensamentos em ordem do companheiro desencarnado. Esse tipo de comunicação pode se chamar de mediunidade benfeitora, tanto para quem ouve como, e muito mais, para quem serve de instrumento de quem fala. As emoções internas do médium são indescritíveis, porque tudo vibra nas duas personalidades em perfeita conexão, e mesmo o comunicante, que alcançou a esfera divina, encontra nesse exercício de intercâmbio uma renovação de forças e um bem-estar indescritível. O espírito de esfera superior é amável nos seus gestos e gracioso no falar. Diz a verdade com brandura e nos ajuda a modificar-nos, tirando-nos da ignorância com suavidade.
sem alterar nem impor suas ideias. No entanto, a sua presença nos encanta e desperta em nós o interesse de melhorar. O mensageiro das trevas age contrariamente ao que se observa na comunicação do espírito elevado, e ainda existem muitas outras comunicações intermediárias, cabendo a quem ouve analisar e escolher a que seja favorável ao bem. Certas possessões é que tiram quase totalmente a razão do médium, mas este precisa estar em plena sintonia com o possessor, ou no caso, obsessor, né? Mais de 90% dos médiuns desequilibrados são teleguiados. Os espíritos os dirigem por telepatia, usando com grande habilidade esses meios de transmitir ideias. Os espíritos trevosos tentam infiltrar esse sistema de comunicação à distância, mesmo para os médiuns de grande equilíbrio, sempre procurando brechas. Por isso dizemos que a vigilância é a eterna âncora da paz. Não podemos, em poucas páginas, dizer o que se processa nas comunicações psicofônicas. Para tanto, precisaríamos escrever um livro. No entanto, em muitas outras obras mediúnicas encontra-se algo para completar o que falamos, nesta simples descrição sobre a psicofonia. A quem se interessar pelos acontecimentos, que estude e observe, trabalhe e medite, que Deus é farto no aprendizado dos seus filhos que procuram aprender na grande escola da vida. Mas lembra-te bem, nós atraímos para junto de nós o que somos e o que desejamos ser. Sensitivos existem muitos, em todas as esquinas os encontramos, mas o que procuramos são médiuns que já passaram pelo vestibular da dor e do Evangelho, e que não se esquecem do Cristo nos seus pensamentos, palavras e obras. Esses são raros, mas são estes que vão levantar a bandeira da luz nesta grande nação para a renovação do mundo inteiro, com a iluminação das criaturas humanas, deixando vibrar no éter infinito tal convite para todas as faixas de vida, mesmo nas sombras, pois o Cristo está de braços abertos, como pastor, e nunca deixa órfãs as suas ovelhas. Vamos ter que ficar por aqui. Boa semana a todos.